Bom dia. Bom dia, meu nome é João Mendes Borga e sou o diretor executivo da Startup Portugal e queria-vos dar as boas-vindas a este webinar de apresentação de resultados do inquérito e do estudo que realizámos para medir e monitorizar o estado da comunidade de startups, tendo em conta a pandemia e subsequente alteração do cenário económico. Durante a próxima hora, iremos contar com a apresentação e com intervenções dos nossos parceiros Ernst & Young e SAP, mas não só. Vamos também ter a oportunidade de ouvir os fundadores de startups, como estão a lidar com a atual situação e de proeminentes investidores no nosso ecossistema em como o atual cenário alterou ou não a sua atividade. Estamos com a moderação de diretores de reputadas incubadoras de startups nacionais. E terminamos com a intervenção do Sr. Secretário de Estado da Transição Digital. Decidimos aceitar o desafio de realizar este estudo em parceria com a Ernst & Young e com a SAP, porque acreditamos que a atividade das startups foi afetada pela pandemia e pelo impacto que estas teve e na maneira como as startups funcionam. Vamos sabendo de casos positivos e alguns menos positivos, mas sentimos que era necessário medir o real impacto, até porque quem não mede, não melhora. Isto é importante para que possamos apoiar as startups da melhor forma e transformar a crise em oportunidade. Segundo uma publicação recente do Startup Genome, mais de 50 unicórnios foram criados durante a crise de 2007-2009, tendo atualmente uma avaliação de 147 mil milhões. Na sua maioria tiveram sucesso por se tornar uma alternativa ao tecido económico tradicional, através da disrupção, utilizando tecnologia e conseguindo fazer o mesmo que os negócios tradicionais faziam, de formas mais baratas e mais convenientes, poupando dinheiro aos consumidores e desrompendo a cadeia de valor do setor de atividade. Para tal foi necessária visão, investimento e muito suor das equipas altamente qualificadas para terem sucesso. E nesse sentido penso que Portugal está no melhor momento que alguma vez esteve, com a geração mais bem formada de sempre, uma geração de profissionais habituada a trabalhar globalmente e que ambiciona globalmente. Contamos também com uma vasta rede de instituições de apoio e uma capacidade de investimento com capital de risco muito respeitável para um país da nossa dimensão. Nos últimos 4 anos tivemos precisamente a oportunidade de confirmar isso e trabalhar com muitos de vós na estratégia Startup Portugal, apoiando mais de 7 mil empreendedores, 1.800 startups e fomentando o investimento através dos nossos parceiros em 339 empresas. Mas temos consciência de que os desempenhos passados não são garante de desempenhos futuros. E daí a excepcional importância deste estudo e do canal aberto de comunicação com as nossas startups, o qual estará sempre disponível para vos apoiar. Por último, queria agradecer ao Secretário de Estado da Transição Digital, à Ernst & Young e à SAP por todo o apoio e colaboração no desenvolvimento desta iniciativa. E queria também agradecer muito a todos os fundadores que despenderam do seu precioso tempo para partilharem a informação que nos permite criar este estudo e permite-nos tomar as decisões acertadas. Sem demorar mais tempo, passo a palavra ao Bruno Curto Marques e ao Filipe Costa, da SAP, que vos irão apresentar os estudos. Filipe, o palco é teu. Obrigado. Muito bom dia a todos. É com muito gosto que participamos nesta iniciativa com a Startup Portugal, no seguimento daquilo que tem vindo a ser uma iniciativa global entre a SAP e a UI, numa perspectiva de, nestes tempos de pandemia, devolver à sociedade aquilo que a sociedade também nos tem dado em termos de do mundo dos negócios. Não sei se o Filipe está a conseguir falar, se me estão a conseguir ouvir. De qualquer forma, eu gostaria de agradecer à SAP e à Startup Portugal esta parceria conjunta e o facto de termos vindo a fazer em vários países do mundo, a UI e a SAP, ao abrigo desta iniciativa global, um conjunto de avaliações do impacto do Covid, seja nas empresas, seja na população em geral. Em Portugal, nós tivemos 2 destas iniciativas. Como já referi, uma delas foi com a Startup Portugal e, portanto, aquilo que fizemos foi tentar perceber, junto do ecossistema de startups, qual foi o impacto que o Covid teve, aliás, quais eram as perspectivas antes do Covid, a existência desta pandemia, e qual é o impacto e o que é que esperam
para os próximos tempos. Assim sendo, eu passo rapidamente para a apresentação. Eu espero que agora sim já estejam, portanto, voltando ao início, fazendo a apresentação do futuro do ecossistema empreendedor em Portugal, falar aqui um pouco sobre os desafios e oportunidades, tendo em consideração a hora em que já estamos, eu vou avançar rapidamente. Portanto, em termos de caracterização da amostra, como estava a referir, nós tivemos cerca de mais de 200 respostas por parte dos fundadores, sendo que das startups, a grande maioria já representa algum nível de faturação, portanto já estão no mercado, sendo que se destaca como área de atividade a área de software empresarial, B2B, tendo o número de respostas uma representatividade geográfica bastante significativa, o que muito nos agradou, naturalmente tendo em Lisboa um maior número de respostas, eventualmente pela dimensão do ecossistema, mas também pelo facto de termos de outras regiões, de outros distritos do país, termos tido respostas. Uma das questões que colocámos, e também para perceber aqui o suporte e a origem das startups e a forma como elas estão, de certa forma, ancoradas e apoiadas, quer em sistemas de inovação, de incubação ou das próprias universidades, isso foi-lhes questionado, efetivamente foram questionadas, e 63%, vimos cerca de 63% das entidades que responderam, estão de certa forma ligadas a algum tipo de incubadora ou aceleração. Constatamos também que muitas delas têm origem, ou têm pelo menos uma ligação forte a universidades, que é normal, como centros de investigação de excelência, que ocorram spin-offs das próprias universidades e que muitas delas tenham origem. Isso, de certa forma, confere, quer uma das componentes, quer a outra, quer a ligação aos ecossistemas locais, quer a ligação às universidades, dá um certo, suporte organizacional e também, nestas alturas mais difíceis, alguma facilidade e capacidade de organização em termos à volta daquilo que podem ser medidas que possam colmatar os efeitos da crise. Muito bem, o que vimos foi que a Universidade de Lisboa e o Porto se destacam e que têm uma representatividade bastante significativa em termos de universidades, e aqui dentro das universidades gostaria de mencionar que estamos a falar de um conjunto de entidades associadas a estas universidades, não apenas as universidades per si. Em termos das expectativas das empresas em relação ao período pré-Covid, a maior parte delas previu uma ronda de financiamento para este ano, sendo que grande parte do financiamento já ocorre de forma internacional, até investimento internacional. Nós já temos uma capacidade muito grande de atrair financiamento através de venture capitals, seed capital, de outras partes do globo, nomeadamente dos Estados Unidos, do Reino Unido, em particular, e de França, e, portanto, isso destaca-se também claramente, sendo que a maior parte da fase em que as empresas estão numa fase de seed. Todas não, 82,4% esperavam vir a poder contratar colaboradores, portanto, em 2020, e em termos de expectativas em relação ao volume de vendas, esse seria superior a 50%. Portanto, temos crescimento a 2 dígitos para uma esmagadora maioria das startups. Portanto, estas eram as expectativas para 2020. Em relação ao impacto, o impacto da Covid, nós podemos constatar com alguma satisfação que, de facto, cerca de mais de 70% estão a laborar normalmente, e das que estão a laborar normalmente, podemos referir que o software empresarial continua no topo, sendo que de notar que, em relação ao número de startups inquiridas, no gráfico inicial que
tínhamos visto, o turismo surgia como sendo uma das áreas de atuação das startups mais significativas e, neste caso, em relação ao facto de estarem a elaborar normalmente, as empresas da área de startups das áreas de turismo caíram em relação ao número de empresas que responderam. Isto, claramente, dá-nos a indicação de que as startups de turismo associadas ao setor do turismo sofreram bastante com a pandemia. Depois temos uma indicação, a indicação do impacto do Covid na atividade das empresas, das áreas mais afetadas. Portanto, muito poucas empresas deram indicação de que não tiveram impacto, mas mais de 50% revelou ter tido, apesar de estarem a elaborar de certa forma normalmente, referiram o facto de terem tido muito ou bastante impacto. Tendo esse impacto sido refletido na componente de diminuição das vendas, mais uma vez refiro que grande parte das startups que foram inquiridas já apresentavam faturação e, portanto, vem confirmar, pelo menos, garantir que há uma coerência na informação, o facto de ter havido uma diminuição das vendas, o adiamento ou atraso dos projetos e o adiamento de investimento. Aqui, por parte das próprias startups e dos investidores, aqui também alguma cautela em relação aos tempos que se avizinham. Ainda assim, cerca de 42% das empresas revelaram achar que o Covid-19, portanto, não o Covid-19, mas este tempo de crise, são uma oportunidade para a criação ou aumento de vendas ou, de alguma forma, uma oportunidade para aumentar o seu negócio. Sobre este ponto falaremos nas conclusões. Está diretamente relacionado com algo que já foi observado no período de 2017-2019 e, portanto, voltaremos a falar um pouco mais tarde. Sobre as necessidades e perspectivas, o que é que as startups foram questionadas sobre aquilo que seriam os apoios mais úteis? O que é que veriam como sendo os apoios mais úteis por parte do Estado, por parte do ecossistema onde se encontram. E aqui, onde o Estado naturalmente tem o seu papel. Aqui os incentivos e isenções fiscais representam quase 50%. As respostas foram mencionadas na sua grande maioria e depois a oferta de novos apoios financeiros, bridge rounds com o apoio do IFD, manifestando aqui já alguma preocupação em relação às potenciais novas rondas de financiamento, que mais uma vez, por causa deste período, pode refletir o facto de os investidores estarem com alguma cautela e colocarem travão aos investimentos e ao levantamento ao investimento em novas rondas de financiamento. Portanto, muito diretamente, questões mais de caráter local, incentivos e isenções fiscais e depois, do ponto de vista dos acionistas ou dos potenciais acionistas e investidores, a garantia de apoios financeiros para continuarem a atividade. Ainda assim, tendo com esta solicitação de apoios, o sentimento para o período que se segue diria que é, digamos que entre de neutro a muito positivo. Nós temos mais de 80% de resposta. Portanto, as startups mencionaram que estão, digamos que extremamente, parece-me a mim, bastante otimistas em relação ao período que se avizinha. Ou seja, 38% declararam mesmo que têm um sentimento positivo em relação ao futuro, o que é bastante positivo. Em termos das ações úteis, que as startups veem como úteis para as empresas neste momento, cerca de 24,5% manifestou interesse em ter informação sobre os apoios públicos disponíveis e ter updates regulares sobre essa informação.
também por parte dos investidores, ou seja, mais uma vez aqui uma certa coerência nas respostas. As startups estão preocupadas em estar informadas sobre o tipo de apoios e também o tipo de apoios por parte do Estado e também por parte dos investidores, ou seja, terem uma noção daquilo que são as perspectivas e o sentimento também dos investidores em relação a futuras rondas de financiamento e a forma como pretendem continuar e manter-se no mercado. Em relação às tendências de investimentos, ainda assim, com todas estas preocupações, 40% das startups deram indicação de que pretendem expandir os seus investimentos, 30% manter e apenas 27% deram indicação de que irão fazer uma redução dos investimentos. Portanto, aqui mais uma vez, alguma preocupação otimista em relação ao futuro, ou seja, não descurando a questão da obtenção de informação e da preocupação dos momentos que correm, aqui uma nota positiva em relação àquilo que são o sentimento e as perspectivas de poderem continuar na sua atividade e até virem a expandi-la. Em termos de conhecimento sobre as medidas de apoio às startups, constatamos que muitas delas estão a par das medidas de apoio do Estado, sendo que um número significativo, ainda assim, não recorreu a essas medidas. E das medidas às quais as startups recorreram, aquilo que foi identificado, temos o financiamento de pagamentos de obrigações fiscais, aliás, o fracionamento, peço desculpa, portanto, houve aqui uma solicitação para que as obrigações fiscais sejam feitas de forma fracionada, recurso ao layoff e a aderência ao programa Adaptar são as três medidas às quais a startup mais têm recorrido. Em jeito de conclusões, gostaria de dizer de referir que aquilo que nós viemos a constatar é que a maioria das startups inquiridas continua a laborar normalmente e mostra estar otimista quanto a uma recuperação económica. É importante aprofundar a análise sobre o impacto das startups, se se deveu ao reduzido número de colaboradores, com uma estrutura de custo reduzida e que facilmente se adotou ao trabalho remoto, e ao facto de ainda não terem sentido, algumas delas porque trabalham nichos de mercados que eventualmente mais digitais e que neste momento possam estar a não sentir aquilo que são os impactos da economia tradicional. Notar também que 42% das startups, como eu havia referido, sente que a pandemia pode vir a gerar novas oportunidades de negócio, confirmando aquilo que já aconteceu no período de 2007 e 2009, como já havia referido, em que a crise se tornou um catalisador para a criação e crescimento de startups. Basta referir que cerca de mais de 50% das empresas da Fortune 500 foram criadas neste período. Também de referir que a maioria das startups confirma que o Covid teve algum impacto na sua atividade, sobretudo devido a uma diminuição das vendas e um adiamento ou atraso dos projetos. A questão da diminuição das vendas é, para nós, relativamente claro que tem a ver com a alteração também do sentimento do consumidor. No que toca ao financiamento, uma vez que a maior fonte de capital de risco em Portugal vem do exterior, nomeadamente países como Estados Unidos, Inglaterra e França, esse financiamento pode estar em suspenso face à atual situação. Isto é algo que é normal que venha a acontecer. Os investidores neste momento estarão a equacionar, reavaliar os seus investimentos, a serem mais criteriosos nesses mesmos investimentos e também na expectativa daquilo que poderão vir a ser os próximos meses. Portanto, é natural que venhamos num futuro próximo a ter aqui alguma alteração da percepção e também do próprio impacto em relação à disponibilidade de capital para continuar o desenvolvimento da sua atividade.
Segundo as startups inquiridas, as medidas de apoio mais úteis neste momento foram, de facto, o incentivo e isenções fiscais, portanto, o pedido de fracionamento, seguido da oferta de novos apoios financeiros. Salientam também a necessidade de maior informação sobre os principais apoios públicos, ou seja, a continuidade dessa informação e informação sobre as perspectivas dos investidores, que é muito importante esta componente. Em jeito de apresentação sucinta do relatório, que depois será disponibilizado, eu termino aqui e passo a palavra ao próximo painel. Muito obrigado. Começar por agradecer à IAI, à SAP e à Startup Portugal por estarmos aqui, por poder moderar este debate, na perspectiva de percebermos um bocadinho qual é a conjuntura atual das startups, neste momento e atravessando este processo um bocadinho mais complicado que esta pandemia do Covid-19 nos levou. E tenho comigo dois empreendedores com duas startups de sucesso, o Ricardo Figueiredo da Leggett e o Pedro Oliveira da Landing Jobs. Ricardo, eu começava por ti, até porque a vossa atividade está muito ligada ao turismo também, e perguntar-te de que forma é que vocês foram impactados por esta pandemia do Covid-19. Olá, João. Olá, Pedro. Olá a todos. Bom dia. Bem, de facto, tendo em conta que nós temos o nosso mercado como principal, são os turistas, fomos de facto muito afetados. Nós estávamos até meados de março, que foi na altura que se deu o pico da pandemia, a crescer. Estávamos a começar 2020 como sendo o primeiro ano depois de também termos angariado o investimento da Portugal Ventures e, portanto, estávamos a começar efetivamente a crescer, e o que aconteceu foi um decréscimo de 100%, não se trata de 50% ou 60%, foi mesmo de 100% quando as fronteiras fecharam, e tivemos que nos redefinir e procurar alternativas, que foi o que fizemos. Ok, e que alternativas foram essas? O que é que vocês fizeram? Como é que se adaptaram? Como é que reestruturaram a equipa? Nós numa primeira fase, obviamente a reestruturação da equipa a nossa equipa manteve-se, todos em trabalho remoto. Isso é uma das vantagens que também foi enunciada há pouco, de sermos uma startup, e o facto é que conseguimos redefinir a nossa operação muito rapidamente. Nós, tendo keepers, que são as pessoas que fazem o transporte das bagagens, percebemos claramente que conseguiríamos proporcionar à população um serviço que lhes permitisse enviar bens como medicamentos, roupa ou alimentos entre familiares e amigos, sem sair de casa, aproveitando a nossa estrutura operacional. E foi isso que fizemos. Acabamos por criar o serviço WeMoveIt, que também foi incluído no movimento Tech for Covid-19, e estivemos durante cerca de 1 mês e meio, 2 meses, a trabalhar nesse sentido. E isso depois também fez com que estejamos muito breve para lançar um novo produto. Portanto, acabamos por conseguir dar a volta até agora. Diz-me uma coisa, Ricardo, tu já disseste que incluíam também o movimento. Segundo li também, esse vosso novo serviço não tinha custos, ou seja, os custos que tinham eram canalizados para os próprios colaboradores, para os vossos próprios colaboradores. Portanto, não houve aqui uma tentativa de aproveitamento da situação, houve mais uma vontade vossa de colaborar e de se adaptarem a esta nova realidade. Sim, na Leggett nós temos uma cultura que é transversal a toda a gente que toca na nossa empresa, ou seja, sejam os nossos colaboradores internos, sejam os nossos keepers, que são são os nossos prestadores de serviços que no fundo recolhem e entregam as bagagens dos turistas com a nossa aplicação, e portanto, e seja os próprios viajantes, ok? E portanto a nossa primeira preocupação foi de que forma é que nós conseguimos, face ao cenário atual, proporcionar também aos nossos keepers a capacidade de irem trabalhando, e portanto o serviço WeMoveIt foi jogar com estas duas vertentes, jogar com o facto de nós termos a capacidade de ajudar a população a manter-se isolada, a atrasar a propagação do vírus, ao mesmo tempo que conseguimos
manter ativos a nossa capacidade operacional, as nossas pessoas, os nossos keepers, porque também têm famílias, também dependem muito do setor turismo, foram muito afetados e, portanto, de que forma é que nós conseguimos juntar estes dois mundos que precisam de ajuda e tentarmos otimizar esse contacto. E foi por isso que fizemos o eMoveit, meramente para os nossos keepers. Ok. Pedro, se no caso do Ricardo, esta questão da pandemia foi aqui um problema imediato que tiveram que resolver e com o qual não contavam, como ninguém contava. No vosso caso, e acabados de contar uma ronda de investimento que correu bem, não é? Esta questão da pandemia veio a projetar ainda mais os vossos serviços, correto? Viva, bom dia. Obrigado, primeiro que tudo, pelo convite para estar aqui convosco. O tema é realmente interessante. No nosso caso, em particular, portanto, estava-te a ouvir com atenção, Ricardo, a área do turismo realmente foi super afetada. E fizeste muito bem em procurar alternativas por ti e pela tua equipa, pelos vossos colaboradores. No nosso caso, não tivemos uma quebra a 100%, ok? Mas efetivamente houve uma quebra em abril, portanto agudizou-se em abril e depois agudizou-se um bocadinho em maio e agora já assistimos a alguma retoma, não só do mercado, como também com as ações que nós fizemos. O que é que acontece? Como tu referiste bem, João, nós levantámos uma ronda no início do ano e estávamos a preparar a empresa para um mercado na perspectiva de growth, crescimento. De repente paramos com um mercado que é tudo menos growth. Ok, é um mercado de sobrevivência, digamos. Nós já passámos, eu e tu, imagino, que o Ricardo também, já passámos por várias crises. Eu nunca vi nada assim, deste género, portanto é a primeira do género que eu assisto, e com este impacto tão repentino. O que é que nós procurámos a fazer? Portanto, acho que aqui a palavra-chave é adaptação, procurámos adaptar-nos e apostar em alternativas no nosso negócio. Portanto, não tivemos uma quebra a 100%, é verdade, mas houve muitas empresas, nossos clientes e novos prospects também, que congelaram os seus pipelines de recrutamento. É natural, portanto, perante um mercado dúbio e bastante... enfim, em downsize economy, são poucas as empresas que recrutaram. Claro que tivemos clientes em algumas indústrias, por exemplo, de segurança informática, que foi um momento bom, portanto, mas são mais as exceções do que a regra. Okay? Procurámos algumas alternativas, eu apontei aqui duas, que foi a aposta no trabalho remoto em equipas distribuídas, portanto, começar a procurar trabalhar mais com este tipo de clientes e a fomentar mais este tipo de trabalho, portanto, sermos um player no mercado que apoia este tipo de trabalho. Ricardo, como estavas a dizer, para a tua equipa também é nossa, o está e outras, portanto, ser um fomentador disto. E o segundo ponto, nós também somos conhecidos por organizar muitos eventos, começámos a organizá-los, mas online. E tem aqui uma parte positiva, é que quase por obrigação tivemos que o fazer. No passado já tínhamos este mix offline-online, mas este agora com o Covid tivemos que efetivamente passar tudo para eventos online e permitiu-nos, um bocadinho por obrigação, também perceber o impacto que os eventos online têm, e não só a nós, aos parceiros que vêm connosco estes eventos, alguns deles nossos clientes, e a vantagem que isso tem, por exemplo, na organização de feiras de emprego remotas para talento júnior. Vamos fazer agora uma, que era algo que no pré-Covid não estava nos planos. Pronto, ok? Portanto, há aqui oportunidades que surgem. Portanto, eu não sei se respondi à tua pergunta, João. Sim, eu perguntava um bocadinho aos dois qual é o sentimento de jovens empreendedores com ideias de negócio mais ou menos maduras, mas qual é o sentimento quando nos apercebemos que de repente parou, não é? Porque isto não foi uma travagem, foi quase que bater mesmo contra a parede. No caso do Ricardo, sentiu mais, de certeza absoluta. Isto para quem nos está a ver e ouvir e que não sabe o que é a Luggit. A Luggit
explicará melhor do que eu, mas é um de entregas de malas e bagagens, portanto, para os viajantes não ser necessário andarem no último dia de viagens a carregar as malas de um lado para o outro e vocês fazem esse transporte. Mas, portanto, a minha questão era como é que vocês sentiram isto logo no imediato, não é? Posso começar eu, então? Estávamos a dar o contexto da Leggett. É assim, sendo muito honesto e franco, é óbvio que nos primeiros dias é mesmo um choque, porque nós estamos a tentar encontrar variáveis para tomar decisões que não existem, estamos a tentar, por nós próprios, descobrir informação que fomente uma tomada de decisão, e a informação não existe. Portanto, há um primeiro impacto que é obviamente duro, nós tentarmos perceber o que é que podemos fazer com aquilo que temos, e aquilo que temos é tão reduzido que isso a seguir, pelo menos eu falo de mim e falo de todas as pessoas que trabalham connosco na Leggett, da nossa equipa, tivemos a capacidade, e acho que isso também é uma força comum a muitas startups, tivemos essa capacidade de transformar essa indecisão numa decisão de ir atrás daquilo que podemos fazer no imediato. E isso acaba por ser um mindset que eu digo muitas vezes que nós, nas startups, temos que estar um bocado desconfortáveis ou confortáveis com o desconfortável, porque o desconfortável ou o desconhecido é o constante na nossa atividade, seja em que fase estamos, porque estamos sempre a redescobrir novas formas. E isto foi claramente um teste ainda maior, não se calhar ao próprio produto ou à própria empresa, mas à capacidade de reagir. E portanto, respondendo frontalmente, João, houve um choque grande, a seguir houve uma necessidade de provar que íamos conseguir dar a volta e que íamos dar tudo por tudo. Ricardo, e já agora, antes de voltar ali ao Pedro, e agora o futuro, imediato, como é que vamos dar? Como eu estava a dizer, nós estamos cerca de uma semana de lançar um novo produto na nossa plataforma web, direcionado para o setor hoteleiro, que vai permitir aos hotéis integrar o próprio serviço da Leggett, prestando não só o melhor serviço aos clientes, integrado obviamente, como também garantindo todo o processo de higienização das bagagens e sentindo o próprio hoteleiro um maior conforto por duas razões. Pela primeira, por prestar ao seu cliente um serviço de valor acrescentado e ao mesmo tempo garantindo que as bagagens, quando chegam às unidades hoteleiras, passam por um processo extra de higienização, que foi outra das vertentes que nós tivemos de aprender com a questão da pandemia e com a questão do e-movit e estarmos a mover bens em pleno estado de emergência. Ok, Pedro, mesma questão, e depois acabo também por te perguntar um bocadinho de vocês, e foste fazendo essa referência, no início do ano levantaram a ronda de investimento e tinham como um dos planos, um dos objetivos era aumentar a vossa expressão geográfica, portanto, estar presente em mais países. Continua a ser esse o foco? Portanto, responder à tua pergunta inicial do impacto e o sentimento, não é? Nós vínhamos de uma fase, portanto, a Landing Jobs, que, para quem não sabe, portanto, faz o matching, portanto, é um marketplace online que faz o matching entre talento que trabalha na área das tecnologias e as empresas que os querem recrutar. Nós levantámos a nossa Series A agora no início do ano e estávamos a preparar tudo, e eu digo literalmente tudo, para growth, ok? Portanto, o primeiro impacto é de choque, de perceber, compreender, falar com os nossos advisors, com os nossos investidores, com a nossa equipa, e depois começar a fazer um plano, ok? Portanto, um plano, até tínhamos vários planos, para estarmos preparados para o que aí vinha, sendo que o que aí vinha era um desconhecido brutal, ok? Portanto, isto é a tua pergunta inicial, correto? Sim. E relativamente, qual era a segunda questão? A questão da expansão geográfica, se continua a ser o vosso principal foco. Era o que eu estava a dizer, portanto fizemos vários planos, portanto temos expansão a nível de produto, portanto se calhar esta ganha uma maior relevância, portanto a nível de geografia, mantemos as geografias onde estamos, Portugal, Espanha, Alemanha, Holanda,
Começámos a trabalhar novas, como, por exemplo, o trabalho remoto permite isso, quase que o trabalho remoto é uma geografia por si só. É estranho dizer isto, mas é como se fosse, nós trabalhamos como se fosse uma geografia, e novos produtos também. Portanto, desculpa só interromper, para concluir que o tempo escasseia e já estamos mesmo no final. Achas que pode ser uma verdadeira oportunidade para o crescimento também da landing jobs, por causa disso mesmo que estavas a dizer, do trabalho remoto, as pessoas ganharem uma percepção que funciona, que é efetivo e que em termos de índice de produtividade até pode ser maior? Acho que sim, João, a todos os níveis. O primeiro nível, e enquanto fundador do Marketplace, tenho que falar de um dos lados do Marketplace, que é o talento. O talento na área das tecnologias já estava bastante sedento para que isto acontecesse antes do Covid. Aliás, as empresas que disponibilizavam ofertas de trabalho remotas tinham muito mais candidatos do que aquelas que não o faziam. Okay? Portanto, isto antes do Covid. Agora há mais empresas a disponibilizar isto, portanto está mais competitivo para aquelas empresas que já estavam na área do trabalho remoto, portanto trabalhavam remotamente. Quanto à questão da produtividade que tu fizeste, sim, ok? Portanto, eu acho que o caminho é para um mundo mais remoto, mas numa perspectiva de equipas distribuídas, ok? Portanto, nós falamos muito agora do interior do país, etc. E se calhar estávamos a dar incentivos para o interior do país e agora temos aqui o grande incentivo, que foi este desbloqueio mental da maior parte das organizações e também trabalhadores, no sentido que é possível ter o trabalho remoto. Se calhar não numa perspectiva de full remote, ou seja, estarmos sempre a trabalhar remotamente, também é possível, mas numa perspectiva de distribuído. Exemplo, estou um dia, X dias em casa, vou ao escritório uma vez por semana, 2 vezes por semana, algo deste género, que permita uma pessoa já fazer o exit. Pelo menos muita gente não queria estar nas grandes cidades. Mas pronto, João, isto é uma conversa para estarmos aqui a falar horas sobre esse tema e o futuro do trabalho. Não posso deixar passar em claro esta tua última afirmação, estando eu em Castelo Branco, que faz todo o sentido e espero bem que seja mesmo mais um para as pessoas poderem vir para o interior e perceberem que se pode trabalhar a partir daqui como a partir de qualquer outro lado. Exatamente. Agradecer ao Ricardo e ao Pedro este momento que tiveram connosco. Felicidades, que corra tudo bem. E agora vou passar a palavra à Adriana Costa também, que vai moderar o próximo debate. Obrigado a todos e até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Eu queria só começar por pedir desculpa aqui em nome da organização. Faço aqui uma alteração dos convidados que tivemos neste painel. Inicialmente nós tínhamos confirmado a presença do Dr. Vasco Vilela em representação da PME Investimentos, mas hoje temos aqui connosco o Dr. Marco Fernandes, Presidente do Conselho de Administração da PME Investimentos, e temos também o Dr. Rui Ferreira em representação da Portugal Ventures como Vice-Presidente Executivo. Obrigada a ambos pela vossa presença. Para dar aqui um bocadinho o mote a esta nossa conversa, que vai ter que ser curta, vamos ter 10 minutos do nosso estudo. Nós vimos que 70% das startups inquiridas uma ronda de financiamento agora para o ano 2020 e que 50% delas apontava para um financiamento internacional. Um outro indicador é que 28% assinala que lhe seria útil a oferta de novos financiamentos com o apoio do União Europeia. Neste sentido, eu gostava de vos questionar como é que esta crise pandémica, digamos assim, afetou a implementação das vossas atividades que vocês tinham previstas para este ano 2020 e que ajustes é que vocês tiveram que fazer para dar resposta às nossas startups? Se calhar começava pelo Marco. Marco? Muito bem, muito bom dia, penso que me estão a ouvir, certo? Muito bom dia a todos, muito obrigado pelo convite à PME Investimentos para estarmos aqui neste painel. Na realidade, também fruto, obviamente, de tudo o que tem sido feito, enfim, nos últimos anos e também nos últimos meses em prol do ecossistema e do apoio às startups, Portugal tinha já uma grande parte, se não todos os instrumentos necessários montados ou numa fase já muito avançada de montagem para apoiar as startups nesta pandemia.
Obviamente que temos aqui vários patamares. Temos as startups na fase inicial, que requerem um tipo de apoio um pouco diferente daquelas que, por exemplo, na fase já mais avançada, onde estamos a falar de rondas internacionais, com grandes investidores e as chamadas scale-ups. No caso dos fundos que a PME neste momento gera para apoiar startups e estão abertos a receber candidaturas, que é o Fundo 200M e o Fundo de Inovação Social, temos visto desde março as candidaturas não diminuíram, muito pelo contrário. Aumentaram, também os contactos, enfim, iniciais de investidores e startups também aumentaram, mas as próprias candidaturas, ou seja, a submissão de candidaturas para obter co-investimento destes dois fundos, quer na área da tecnologia, quer mais na área de social investment, aumentaram. No caso do 200M, fizemos uma pequena alteração, que foi permitir que novas rondas não exigissem a entrada de novos investidores na ronda. Portanto, vamos imaginar que há um investidor que já está na empresa, quer vir co-investir com o 200M e antes do Covid tinha que trazer também mais um investidor novo para a empresa e até dezembro vamos permitir que isso não seja necessário. O que eu acho que é importante aqui referir é que, de facto, neste momento, com os instrumentos de co-investimento, de matching fund, e eu gosto sempre de frisar que este fundo 200M e o Fundo de Inovação Social não são lead investors, ou seja, eles não podem investir sozinhos, requerem sempre que as startups tenham um investidor privado que co-invista connosco na empresa, mas queria aqui frisar que, de facto, a procura tem sido muito grande. Só para vos dar um exemplo, no caso do 200M, neste momento, se tudo correr bem, até setembro, outubro, estamos a falar de um investimento total em startups em Portugal acima de 100 milhões de euros, com mais de 35 investidores estrangeiros envolvidos, de mais variada natureza, desde VCs, Corporate Ventures, Family Offices grandes, Corporate, portanto, tem sido de facto também um sinal da maturidade e do trabalho feito ao longo destes anos todos, da maturidade do ecossistema, que gerou agora empresas que permitem atrair para Portugal investidores para co-investir, neste caso com o 200M, para ajudar o investimento nas empresas em rondas de 10, 15, 18 milhões, como é o caso da publicamente conhecida ronda da 360 Imprimir, e agora, eventualmente, no futuro próximo, poderemos estar envolvidos numa ronda ainda maior também numa startup portuguesa. No caso do Fundo de Inovação Social, também só para terem noção, neste momento temos 15 candidaturas de startups, muitas delas também com investidores estrangeiros, e portanto, como veem, e não me querendo alongar mais, é sinónimo de facto o ecossistema atingir já um grau de maturidade interessante e que há instrumentos e funding com apoio público nas mais variadas formas. Eu estou a falar dos matching funds, o Rui falará da Portugal Ventures, que obviamente como VC tem uma estratégia própria definida, diferente destes fundos de matching, mas como veem há os instrumentos neste momento montados, felizmente, para as coisas avançarem. E temos o principal no meio disto tudo, que é o talento. O talento não diminui com o Covid, como já foi dito, nestas fases, por vezes aparecem até as melhores ideias e as melhores startups, e isso nós em Portugal, felizmente, face à nossa capacidade sempre de sermos proativos perante os problemas, e temos jovens qualificados que estão a criar muitas startups, e o Rui irá falar disso, penso eu também, e portanto penso que temos os drivers para, dentro do possível, do contexto em que estamos inseridos, dentro do possível, conseguirmos apoiar as startups que de facto demonstram o valor para terem este apoio. Obrigado, Marco. Rui, temos agora em 4 minutinhos perceber aqui um bocadinho qual é o feedback da PV relativamente a este assunto. Muito bem, estão-me a ouvir bem? Estão-me a ouvir bem? Sim. Ok, obrigado pelo convite também à Startup Portugal, e cumprimento todos os parceiros aqui de painel e o seu secretário de Estado. Enfim, aquilo que o Marco disse foi um bom mote para dizer o que a PV tem feito nos últimos meses, mas em bom rigor nós já desde 2012, desde a nossa criação, que já injetámos digamos, no ecossistema do empreendedor português mais de 155 milhões de euros. Isto é bom ressalvar entre os diversos fundos que nós temos sob gestão. O ano passado foi um ano bastante forte também de investimento. Temos aqui um excelente exemplo no painel anterior, a Lugit, nossa participada, que teve aqui em primeira mão o Ricardo, e felicito também aqui pela capacidade de resiliência que ele teve, de facto, neste último contexto. Mas só para concluir, que de facto este primeiro raciocínio, nós desde março que nós identificámos, tal como aqui o estudo evidencia que foi feito pela UI, que existiu aqui uma necessidade forte de nós encontrarmos aqui respostas imediatas para apoiar ainda mais o ecossistema. E identificámos aqui três vias, uma muito específica para a área do turismo,
aliás, muito assente naquilo que são os programas de aceleração que o Turismo Portugal lançou. Nós lançámos uma Call Fit pela segunda edição, que teve cerca de 35 candidaturas, estamos agora a fazer o closing já de 3, mas o grosso, nós identificámos a necessidade de lançar aquilo que foi inicialmente apelidado como Call Mezzanine e agora rebatizada de Call Innova ID, até com a parceria com a Startup Portugal e a IPM Investimentos. De facto, teve aqui um impacto bastante forte no ecossistema. Nós sentimos que era essa a necessidade que havia, precisamente para ter um instrumento simples, de fácil acesso, estar sempre numa safe, portanto, um acordo futuro simples de conversão e capital. Isto foi muito bem acolhido pelo ecossistema, pelos empreendedores e com um grande envolvimento dos nossos chamados parceiros de ignição, que também está subjacente na rede de incubação nacional e que de facto nos ajudaram a fazer essa triagem e esse encaminhamento de 117 candidaturas, que é o que nós temos agora, com expectativa de fazer closing agora de 40 operações. O ticket é pequeno, é certo, mas esta diferença que a linha nesta primeira fase tem 5 milhões, vamos estender a mais 5 milhões numa segunda call, mas de facto existe aqui uma diferença muito grande para aquilo que foi aguentar o período mais complicado durante este último trimestre e que teve o impacto efetivo que o estudo demonstrou ao nível de quebras de faturação e também de algumas, digamos assim, constrangimentos, principalmente naquelas que estavam expostas e que são quase todas, digamos assim, ao ambiente internacional e dos negócios internacionais que muitas startups têm isso e que os próprios investidores procuram. Uma última nota, nós também conseguimos, com o apoio também aqui em parceria com o IFD, lançar uma call específica para follow-ons, isto para aguentar a própria carteira, digamos assim, já existente de operadores privados, nossos parceiros, que já tinham startups promissoras investidas em primeiras e segundas rondas, e de facto nós conseguimos com pouco dinheiro também, cerca de 3 milhões de euros, mas ainda assim conseguimos 14 operações, já vamos fazer o primeiro closing este mês de 2 operações destas 14 e de facto conseguimos em parceria com estes operadores privados dar sustentabilidade a startups que no fim e ao cabo tiveram este impacto imediato e com esta, digamos, com esta ronda, com este bridge, com este follow-on, conseguem sobreviver o tempo suficiente em termos de runway para sedimentar o seu desenvolvimento e ultrapassar, de facto, este período nefasto. Eu diria que, em resumo, era este, digamos assim, a nossa reação imediata nestas 3 vertentes que acabei de explicar. Obrigada, Rui. Obrigado, Marco. Não vamos ter a oportunidade de fazer mais nenhuma questão, apesar delas estarem aqui alinhadas. Queria-vos agradecer, enquanto também diretora de uma incubadora, que temos aqui muitas startups que concorreram às vossas calls e que têm sentido, digamos assim, este ânimo da vossa parte, esta lufada de ar fresco que eu acho que vai contribuir efetivamente para mantermos aqui e fazermos com que as nossas startups possam crescer. Obrigada a todos. Vou passar então a palavra ao secretário de Estado da Transição Digital, ao Dr. André de Aragão Azevedo. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Estão a ouvir? Muito bom dia a todos. Mais uma vez, queria naturalmente começar por saudar a organização, a UI, a SAP e a Startup Portugal por esta importantíssima iniciativa de avaliação do impacto da Covid-19 no ecossistema de startups nacional. Esta é uma preocupação óbvia por parte do Governo e das entidades oficiais de perceber em cada um dos setores qual é que é o nível de impacto e de criticidade da situação em termos de aquilo que resultou como um efeito da crise pandémica ao nível económico e, portanto, esta auscultação do ecossistema é muito relevante para aquilo que possa ser a recolha de informação objetiva e no suporte à decisão e à definição de políticas públicas. Naturalmente que é também destacar aquilo que foi o nível de ambição colocado por este trio de organizadores, da UI, da SAP e da Startup, naquilo que foi, desde logo, a abrangência da amostra com o objetivo de ter, de facto, um conhecimento efetivo da realidade. Quando pensamos numa amostra com mais de 200 startups, estamos naturalmente a olhar para uma amostra com óbvia significância estatística e o período em que decorreu este inquérito, naturalmente que também demonstra que já estamos em plena crise pandémica e desse ponto de vista
todos os resultados já nos permitem, de facto, perceber com muita certeza qual foi o efetivo impacto. E, de facto, houve também uma preocupação grande da parte da organização nesta diversidade do ponto de vista de representatividade da amostra, desde os diferentes estágios de startups, às áreas de atividade, geografias, volumes de faturação, exatamente para termos uma amostra que fosse de facto representativa de todo o ecossistema. E eu diria que aquilo que são, em termos de expectativas de 2020, permitam-me que destaque, porque é de facto uma nota muito positiva. Não queria entrar em um excesso de otimismo, porque naturalmente que o contexto não aconselha que de facto exageremos na nota de otimismo, mas objetivamente que do ponto de vista global há de facto uma nota global de expectativa positiva do ponto de vista de crescimento, o que vem no fundo demonstrar e provar que este é um setor altamente inovador, que na medida em que assenta o seu modelo de negócio no conhecimento, naquilo que é as novas tecnologias, consegue com isso ter uma robustez e uma imunidade a crises como esta e como outras que se possam seguir, muito superior àquilo que é o conjunto da economia, e o que mostra também que, de alguma forma, este setor consegue estar em contraciclo económico. E, portanto, é muito positivo e muito satisfatório constatarmos isso mesmo, que à semelhança de os países mais digitalizados e mais tecnológicos, que tiveram uma resposta mais estruturada do ponto de vista tecnológico, conseguiram uma resposta melhor à crise, e também vemos aqui que do ponto de vista estritamente económico sucede um fenómeno ou um efeito semelhante. Em termos de impacto no ecossistema, este número de 71,8% de empresas que estão ainda a elaborar normalmente é um número que fala por si e que de facto é um aspecto altamente positivo que não podemos destacar e que contrasta com algumas das expectativas mais pessimistas que no início da crise se levantaram. Este número relativamente diminuto de 3,8% de empresas que encerraram, apesar de ter naturalmente expressão e sobretudo porque estão em causa pessoas, projetos e postos de trabalho, ainda assim para o conjunto da amostra é ainda assim baixo ou relativamente baixo. Depois também destacar aquilo que são, em termos de impacto na atividade, estas áreas específicas mais ligadas àquilo que são as explicações para este impacto na atividade, muito decorrente da quebra das vendas, do adiamento dos projetos e do adiamento de alguns investimentos, mas aqui em claro contraste com estas áreas de maior preocupação, aquilo que é a sinalização de novas oportunidades geradas com a crise. Estamos a falar de 42,3% de empresas que manifestaram a existência de novas oportunidades decorrentes deste período de crise pandémica. E isto mostra, de facto, que este setor consegue capitalizar como nenhum outro esta situação, de alguma forma anómala, porque tem, de facto, ferramentas e uma abrangência e uma flexibilidade e uma agilidade que os setores mais tradicionais não apresentam. E eu não restringiria aqui também só ao setor digital. Gostava de destacar aqui o papel que o setor digital representa e representou e continua a representar na transformação e na resposta que os setores tradicionais também estão a apresentar à crise. Na transformação dos modelos de negócios de outras áreas e de outros setores de atividade que estão, de facto, a alterar-se de forma muito acelerada e que conseguiram, de alguma forma, reagir positivamente e sobreviver por via do apoio que estas empresas do digital e da tecnologia conseguiram trazer. Depois também dar nota aqui de uma nota de preocupação, que tem a ver com esta sinalização por parte dos inquiridos de que dos aspectos mais importantes tem a ver com o acesso à informação. Esta é uma das dimensões que foram destacadas como áreas de foco ou de preocupação em que devemos dar alguma atenção. Sobre este aspecto, gostaria de vos dizer que temos em curso com a Startup Portugal um projeto muito ambicioso de criação de uma nova plataforma que na prática nos permita ter um nível de acompanhamento em termos de ferramentas digitais, de acompanhamento, de monitorização, de informação e até de divulgação de tudo o que é informação relacionada com o ecossistema e que acreditamos que vai elevar a fasquia do ponto de vista de capacidade de acompanhamento e de acesso à informação por parte dos vários stakeholders. Em relação àquilo que é o sentimento para o período que segue, e isto é de facto uma área que não podemos descurar, porque naturalmente que a expectativa
e a forma como cada um destes empresários encara o futuro é algo que temos que estar a olhar com muita atenção, e é, mais uma vez, também significativo percebermos que 45% dos inquiridos destaca como positivo ou muito positivo e 27% é neutro em relação a este aspecto. Ou seja, mais uma vez temos apenas 28% com perspectivas negativas, o que está no fundo alinhado também com o primeiro indicador para que olhamos, que nos diz que 28% deixaram de laborar normalmente ou foram fortemente impactadas em termos de laboração. E, portanto, mais de 2/3, bem mais de 2/3 do nosso ecossistema correspondeu e conseguiu, de facto, manter uma normalidade ou até encontrar aqui espaço de crescimento. Em termos de investimento, foi aqui já referido nos painéis anteriores, a tendência positiva. Nós verificamos inclusivamente naquilo que são os instrumentos de política pública, que há aqui no fundo no prato da balança uma tendência muito forte para uma avaliação positiva em termos de investimento, o que pode também estar em linha com esta lógica de contraciclo deste ecossistema, quando 40% dos inquiridos manifestam expectativas de expansão e 30% de manutenção. Mais uma vez, menos de 30% são os que indicam preocupação ou redução ao nível dos investimentos. Em termos também por último, só em termos de medidas de apoio ao ecossistema, em termos de startups, diria que é positivo percebermos que quase 90% conhece de facto as medidas e que apenas 33% recorreu aos apoios do Estado, o que é também de alguma forma, apesar de poder significar que ainda não chegaram a todo lado, mas também mostra a vitalidade deste setor, em que apenas menos de 1/3 do setor está, de facto, fortemente impactado e precisou, de facto, de ajuda externa muito forte para conseguir sobreviver. Ou seja, do ponto de vista das conclusões, há, de facto, um impacto fortemente negativo em setores muito cirúrgicos que estão claramente identificados como o turismo ou a saúde, por razões que são, de alguma forma, exógenas ao próprio ecossistema. Vemos uma expansão forte na área do software empresarial, da educação e das fintechs, e esta nota, que também já foi aqui referida, desta ideia de crise como oportunidade para este setor, no fundo mimetizando também os exemplos de alguns países, como a Coreia, que se tornaram referência internacional, não só na componente da gestão da crise pandémica do ponto de vista de saúde pública, mas também do ponto de vista de utilização do digital na gestão da economia e na retoma económica. Queria também aqui saudar a PME Invest e a Portugal Ventures no esforço que fizeram naquilo que foi o do redesenhar ou a agilização de algumas das linhas de apoio, no sentido de nós conseguirmos ter aqui uma via verde ou uma aceleração daquilo que foram as linhas disponíveis para as empresas que necessitaram de recorrer a apoios do ponto de vista de investimento, ou que quiseram, no fundo, aproveitar este momento para reforçar, e, portanto, o que verificamos é uma aceleração grande das candidaturas e um esforço grande das entidades públicas de responder com linhas de crédito e com programas de apoio significativos, sem prejuízo, naturalmente, daquilo que é o acesso às medidas mais abrangentes, como o layoff ou as moratórias de obrigações fiscais, que não são restritas ao ecossistema de startup. Ou seja, retomo aqui, como conclusão, retomo aqui a mensagem inicial, uma mensagem de otimismo moderado, esta noção de contraciclo deste setor que revela indiscutivelmente uma performance muito mais positiva que o conjunto da economia. Esta preocupação do ponto de vista dos investidores de criação de condições mais atrativas, em que temos que, do ponto de vista, seja fiscal, seja do ponto de vista de capacidade de atração de investimento, de criar as condições de vantagem comparativa com aquilo que são os nossos mercados concorrentes. E sabendo nós que, face à escala do nosso país, a vitalidade deste setor depende naturalmente da capacidade de captar mais investimento internacional. E este é um ecossistema que, em termos de grandes números, nos deixa globalmente e internacionalmente bem na fotografia. Nós sabemos que temos hoje um ecossistema de startups de cerca de 2.500 e temos um objetivo de duplicar este número. Temos um objetivo de quase duplicar aquilo que é, ou mais do que duplicar aquilo que é, à data de hoje, a capacidade de captação de investimento, quando pensamos nos 470 milhões atuais, anuais, de captação de investimento, em que nós gostaríamos de atingir a verba psicológica de 1 bilhão, e depois, naturalmente, também o objetivo que eu referi de melhorar a qualidade da informação relativa ao ecossistema, no fundo reformulando esta plataforma de suporte ao ecossistema nas suas múltiplas dimensões.
mais e melhor informação sobre startups, sobre incubadoras, sobre investidores, que funciona no fundo como uma ferramenta de trabalho para todos estes players do ecossistema. E depois também aproveitarmos aqui esta digitalização e esta aposta no teletrabalho, que se revelou estratégica e importantíssima no ponto de vista de gestão da crise pandémica e de manutenção de uma normalidade económica, mas que são também, e já o referimos também anteriormente, fortíssimos instrumentos de coesão territorial, no fundo alinhado com aquilo que foram as declarações do Pedro Oliveira da Landing Jobs. Há aqui espaço e estão abertas calls neste momento para estimular a criação de emprego no interior de Portugal, nas zonas de menor densidade populacional, e em que as startups e o ecossistema digital podem, de facto, ser aqui os instrumentos de reversão de uma tendência histórica de litoralização da nossa economia. Mais uma breve mensagem para vos falar daquilo que vai ser o desafio da presidência portuguesa da União Europeia, onde nós queremos, de facto, dar o destaque merecido ao ecossistema de startups no contexto europeu e, portanto, em termos de agenda nacional, nós vamos apostar fortemente e trazer para Portugal um dos eventos mais relevantes nesta área. Não queremos ser só o país da Web Summit, queremos, ao longo do ano, ir pontuando com outro tipo de eventos que tragam, de facto, o foco e a visibilidade àquilo que de bom se tem feito em termos de ecossistema de empreendedorismo. E também continuar esta aposta de utilizar as startups como motores de transformação de todo o ecossistema económico. Nós somos hoje muito percepcionados internacionalmente como uma Startup Nation, mas nós queremos evoluir para o conceito de Digital Nation, em que naturalmente o ecossistema de startups e de empreendedorismo será sempre um dos vetores mais fortes, mas em que temos que implicar também ou envolver outras dimensões. Estou a pensar naquilo que é a aposta nas qualificações, com um plano digital para as escolas que vai fazer a diferença do ponto de vista de transformação da escola em Portugal, uma aceleração dos projetos e dos programas de requalificação, da upskill e de reskill, numa lógica diferente de aproximação entre público e privado, e em que queremos aproximar aquilo que são as necessidades do mercado laboral, daquilo que é a capacidade e a oferta formativa da nossa rede de ensino superior. E depois também uma preocupação muito grande com a inclusão dos 2 milhões de info-excluídos que existem ainda em Portugal e que comparam mal com a média europeia. Por último, dizer-vos que o Estado também tem que ter aqui um papel. Estamos apostados em colaborar no sentido de acelerar ainda mais a digitalização dos nossos serviços públicos. Nós estamos hoje já muito bem do ponto de vista de governo eletrónico, os rankings internacionais mostram isso mesmo, e partilhar convosco aquilo que imagino que já seja do vosso conhecimento, uma última nota positiva, que é o tema de sermos reconhecidos pelo European Innovation Scoreboard como merecidamente parte deste grupo restrito de países altamente inovadores. E uma grande parte deste mérito, naturalmente, que se deve aos empresários, aos empreendedores, a este ecossistema de startups, de incubadoras e de investidores que estão, de facto, a mudar o nosso país. Muito obrigado a todos e parabéns pela iniciativa. Sr. Secretário de Estado, queria agradecer ao Sr. Secretário de Estado a sua intervenção e o facto de ter deixado estas palavras de confiança e de espírito positivo. Queria também agradecer à Ernst & Young e agradecer à SAP por toda a colaboração que tiveram connosco. O estudo vai estar disponível na página da Startup Portugal para quem quiser descarregá-lo. E vai poder também ver nas nossas redes sociais referências a ele para o poder descarregar. Sem mais, peço-vos desculpa pelos problemas técnicos que tivemos durante a apresentação, mas espero que o conteúdo tenha valido a pena o tempo que tiveram a assistir. Obrigado e continuação de bom trabalho.